Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui mais um vídeo para vocês e hoje eu vou fazer a revisão das leis de Newton, né? Então, muito importante para quem está iniciando a graduação, né? Está começando a estudar ali a questão de biomecânica, cinesiologia. As leis de Newton, elas são descritas nessas disciplinas. Então, vamos lá. Primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, descreve que todo corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme até que uma força haja sobre esse corpo. Então, por exemplo, se um corpo está em repouso, né, ele permanecerá em repouso, ou seja, sem movimento, até que uma força seja aplicada sobre esse corpo. Da mesma forma, se um corpo está em movimento retilíneo uniforme, ou seja, ele mantém a sua direção e a sua aceleração, ele vai permanecer, né, dessa forma até que uma força seja aplicada para modificar a aceleração ou a direção desse corpo. Então, todo corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme até que uma força haja sobre esse corpo. Então, para que um corpo mude a sua aceleração, né, mude a sua direção, né, da força, tem que ter uma aplicação de força sobre esse corpo. Tá? Então, lei da inércia. A segunda lei de Newton é em relação à massa e aceleração. Ele descreve o seguinte: toda ação de uma força gera uma alteração de aceleração, sendo essa proporcional, né, da força e inversamente proporcional à massa do corpo. Ou seja, toda essa mudança de aceleração ela vai ser proporcional à força aplicada nesse corpo, ou seja, quanto mais força você aplicar nesse corpo, maior vai ser a mudança de aceleração, porém, essa aceleração ela é inversamente proporcional à massa do corpo, ou seja, quanto maior for a massa, né, desse corpo, teoricamente menor vai ser a aceleração. Tá? Então, essa mudança de aceleração ela é proporcional à força aplicada, ou seja, quanto mais força você aplica, teoricamente maior vai ser a aceleração desse corpo, né, a aceleração da velocidade, só que é inversamente proporcional à massa do corpo, ou seja, quanto mais pesado for esse corpo, teoricamente menor vai ser a aceleração. E a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação, tá, que teoricamente é uma das mais fáceis aqui. Toda ação aplicada em um corpo tem uma ação de reação de igual intensidade, direção, só que no sentido oposto. Ou seja, toda força que você aplicar em determinado corpo, essa mesma força ela volta para você, com a mesma intensidade, direção, só que em sentido oposto. Por isso que é reação. Tá muito claro quando, por exemplo, você vai dar um soco aí na parede, né? Você vai aplicar essa força de ação, só que a parede ela vai te devolver essa força com a intensidade igual, com a mesma direção, só que em sentido oposto. Ou seja, essa força ela volta para você. Tá? Então, toda força aplicada em um corpo tem uma ação de reação de igual intensidade e direção, só que no sentido oposto. Ou seja, essa força ela volta para o corpo que aplicou essa força. Beleza? Então, a gente fez uma revisão das leis de Newton, são 3: lei da inércia, lei da massa vezes aceleração e lei da ação e reação.